Amados irmãos e amadas irmãs, hoje finalizaremos efetivamente a série de preleções intitulada Nove Bem-aventuranças. Nessa derradeira conversa sobre o tema, quero pedir-lhes vênia para externar um entendimento que carrego comigo e que pretendo compartilhar com vocês brevemente, se o Altíssimo e Soberano Deus o permitir. Trata-se da Torá do Mashiach, conceito no qual venho trabalhando com muito ardor, pois vislumbro nela, na Torá do Mashiach, o caminho genuíno que venho buscando intensamente para a realização da verdadeira Teshuvá. Se os estudos progredirem, como pretendo, e havendo a mandatória concessão do Altíssimo Deus, muito brevemente teremos a oportunidade de conversar sobre esse tema. Acredito que será edificante para toda a congregação, de alguma forma. E para fechar esse pequeno parêntese, dando um suavíssimo milaprímio, afirmo-lhes que o Sermão do Monte é ao mesmo tempo o coração e a alma da Torá do Mashiach. Dito isso, prossigamos. Nesta conclusão da série, diremos algumas, retificando, na verdade, muitas palavras sobre o universo e a significância do assim chamado Sermão do Monte. Começando pelo texto registrado em Mateus 7, 28, 29. Vamos lê-lo. Quando Yeshua terminou de falar, as multidões estavam impressionadas com seu ensinamento, porque ele as instruía com autoridade e não como os escribas e fariseus. Mateus não menciona a reação dos discípulos ao sermão de Yeshua, mas afirma que as multidões curiosas estavam admiradas. E essa não foi a única vez, nós sabemos bem isso, em que os ouvintes do Senhor Yeshua ficaram impressionados, surpresos com o conteúdo inesperado e a maneira como ele falava. Por exemplo, mais tarde, é dito que alguns soldados judeus enviados para prendê-lo em nome do Sinédrio cometeriam o erro de parar para ouvi-lo. E então teriam retornado espantados e de mãos vazias para seus superiores incrédulos, sem uma explicação melhor para seu fracasso na execução da ordem, além de dizerem o que está consignado em João 7,46. Jamais alguém falou como este homem. Não há nada de misterioso nisso. Nem manipulação mental, nem encantamentos, nem estados alterados. É simplesmente o impacto que escutar a voz de Deus causa nos corações humanos. Yeshua parecia de todas as formas tão comum, tão normal, um trabalhador habitual lá daqueles recantos afastados da Galileia, completamente destituído de educação formal e de um contexto social reconhecido. Esse aspecto, com frequência, tornou as notáveis falas dele impressionantes para seus ouvintes. Nós encontramos essa referência em Marcos 6, 2 e 3 e João 6, 15. E esses ouvintes pareciam hesitar em aceitar seu testemunho de que seus ensinamentos vinham de seu Pai, o Criador de tudo o que há.
Suas declarações não foram acompanhadas pela intensa manifestação que estremecia o Monte Sinai, que derretia e aterrorizava os corações de Israel, por ocasião da outorga da Sagrada Torá, como está em Hebreus 12, 18 a 24. Ele, o Divino Mestre, era simplesmente, na aparência, um homem expressando-se. Contudo, ele estava compartilhando a verdade absoluta e inegável, não apenas como alguém que a descobrira, mas como alguém que a viveu, uma pessoa que, afinal, era e é essa verdade. João 1,18, João 14,6. Essa realidade sozinha estava destinada a conferir um caráter especial e irresistível às palavras de Yeshua. Ele ensinava com autoridade, como alguém que realmente compreendia, e eu até mudo as palavras, alguém que era o que estava dizendo. Por outro lado, os escribas, normalmente despreparados, não eram realmente estudiosos da lei em si e careciam de pensamento original, porque passavam seus dias analisando e comparando o que sábios, assim chamados, antigos e renomados, haviam discursado sobre o tema. Eles sustentavam seus argumentos por meio de intermináveis cadeias de citações, que hoje nós chamamos de rabínicas, e interpretações fantasiosas. Em contraste com essas fracas suposições dos escribas, que se envolviam com o ruído confuso da humanidade, a mensagem de Nosso Senhor Yeshua soava com um tom profundo de verdade confiante. Era repleta de referências ao Tanar, o Antigo Testamento. Volta e meia, numerosas vezes, o Divino Mestre disse: está escrito, referindo-se ao registro na Torá, e por simples afirmações de fato. Por exemplo, amém ou amém, amém, digo-vos, para reforçar a mensagem. E enquanto os escribas citavam as interpretações dos antigos mestres com facilidade, Yeshua desafiava-os ainda mais facilmente. Não há como negar que a voz de Deus se faz ouvir como a voz de Deus, e a voz do homem soa como a voz do homem. Parece óbvio, mas precisa ser dito. Até mesmo as multidões, que muitas vezes eram insensíveis a esse extraordinário sermão do Senhor Yeshua, podiam notar essa distinção. E por isso ficavam estupefatos, perplexos, talvez até congelados naquele momento, de tamanho espanto. As falas de Yeshua e de todos os profetas antes dele, enviados por Deus para transmitir sua mensagem a nós, sempre carregarão a marca de sua origem, ou seja, o Altíssimo Deus. O poder dessas falas é a força da sabedoria e da verdade divina. E todos os seres humanos são destinados a sentir sua influência, mesmo quando escolhem ignorar essas palavras. A notável essência de suas declarações, como uma fonte de diferença e surpresa, sem dúvida, deve-se acrescentar o profundo amor de Yeshua e o cuidado que ele tinha por seus ouvintes. Enquanto os escribas lutavam apenas com palavras e argumentos, muitas vezes decorados e não entendidos, o inexcedível mestre
buscava em seus ensinamentos alcançar as pessoas profundamente, no seu cerne. Frequentemente, os líderes religiosos de Israel viam o povo como algo a ser manipulado e usado. E isso ainda hoje sabemos que é uma regra no mundo inteiro. Deve ter ficado claro que o Filho de Deus veio para transformar e não para manipular. E também para abençoar, ao invés de usar. As palavras de nosso Senhor Yeshua sempre foram desafiadoras e incisivas, mas eram também revigorantes. E assim deveria ser o que esperávamos. Pois em nenhum momento da história da humanidade, seja no passado ou no futuro, a presença de Deus foi percebida de forma tão clara e verdadeira, evidenciando sua existência viva na forma de um ser humano. Nós, igualmente, devemos reconhecer que nunca, repetindo o que já falei, alguém se expressou como esse homem. Finalmente, o que nos confronta não é tanto a mensagem envolvente e desafiadora deste importante sermão, mas sim a figura do pregador em si. A questão central que ele nos deixa não é: qual é a sua opinião sobre esse sermão? Mas, sim, o que você pensa, o que você sentiu sobre este mestre inigualável? Possivelmente, não existe uma perspectiva mais enganosa sobre o Sermão do Monte do que a do chamado racionalismo religioso, que vê nele apenas ensinamentos morais e espirituais do chamado real Yeshua, antes que sua trajetória fosse envolta em reivindicações sobrenaturais posteriores. Assim, eles acolhem o sermão como um avanço significativo na ciência ética, proveniente de um Mashiach puramente humano. Para eles, trata-se de aconselhamentos sábios, mas não daquilo que realmente é a palavra de Deus. É curioso que pessoas normalmente tão inteligentes consigam fazer uma análise tão claramente equivocada. Na verdade, nenhum ensinamento nas Bessorot, ou Evangelhos, oferece um retrato tão convincente do divino Mashiach quanto esse notável discurso. Os primeiros que ouviram foram impactados pelo incrível, indescritível ar de autoridade, de poder do Divino Mestre. Ele destacava-se dos escribas especuladores de sua época. Por quê? Ele não fazia suposições, nem se mostrava hesitante. Ele não era meramente experimental, nem justificativo, mas com calma e certeza absoluta estabeleceu a base do reino celestial, do reino de seu Pai. Não era apenas um estilo, mas uma essência. E havia todas as razões para que ele falasse com tal autoridade. Ele era o Mashiach tão esperado, prometido, destinado a cumprir o eterno propósito do Altíssimo Deus. Nosso Senhor Yeshua não apenas afirma que cada iud, cada traço da Torá e dos profetas será cumprido, reafirmando a origem divina das escrituras do Tanar, ou Antigo Testamento, mas ele afirma categoricamente que veio para dar-lhes plenitude, como está em Mateus 5, 17 e 18. Esse divino ministrador
esse mestre celestial declara-se como a consumação dos tempos. Ele vê a si mesmo como o Aleph e o Tav, o princípio e o fim. Ele era o Senhor e, em última instância, seria, como será, o juiz. Esse pregador único não apenas pretendeu ensinar aos homens, vou trocar as palavras, às pessoas, a verdade eterna, mas também ser o governante divinamente designado de seus destinos. Ele apresenta-se claramente como aquele que surgirá no fim da história e governará sobre o destino das almas de todos. Mateus 7, 21 a 23. É a ele, Yeshua, que todos e todas terão de prestar contas. Que imensa reivindicação de divindade outorgada é essa? E essa alegação é reforçada pela declaração conclusiva do Senhor Jesus, Yeshua, sobre a base desse julgamento final. Tudo dependerá da resposta de cada indivíduo à sua palavra. Os ensinamentos dele não são conselhos sábios para um tempo passageiro, mas são aplicáveis para toda a eternidade, na qual encontraremos esses ensinamentos. Ele espera que compreendamos isso com clareza. Portanto, não é surpreendente que ele pudesse simplesmente afirmar: Amém, amém, digo-vos, e que isso parecesse absolutamente verdadeiro, porque era verdadeiro, nos céus e na terra. Daí o duplo amém. Aqueles primeiros ouvintes estavam, sim, perplexos, boquiabertos, sem palavras. E mesmo após quase 2000 anos, também estamos em igual perplexidade. Assim como certamente aprendemos, o Sermão do Monte é realmente grandioso, esplendoroso. A marca da verdade eterna está nele. Mas mesmo com toda a grandiosidade do discurso, nosso Senhor Yeshua destaca-se além de seu sermão. Ele é o Mashiach, o Filho, e está destinado a ser o juiz supremo de todos. Se decidirmos ignorar esses ensinamentos e esse mentor, estaremos assumindo um risco eterno por nossa conta, pois a totalidade dos céus está presente na mensagem e no homem Yeshua. Contudo, apesar de todo o seu imenso poder e das questões fundamentais em jogo, tanto para Deus quanto para a humanidade, o Sermão do Monte não se encerra com um mandamento severo, mas com um convite persistente. Nosso Senhor Yeshua anunciou um reino que é completamente diferente das normas desse mundo e que será sempre assim. Ele fez um chamado, uma conclamação à revolução espiritual, uma revolução profunda que atinge cada aspecto do coração humano, sem deixar nada intocado. É um chamamento elevado, porém radical. E cada pessoa precisa fazer sua própria escolha sobre como reagirá a esse convite extraordinário. E mais grave que tudo, teremos de enfrentar as profundas consequências dessa decisão por toda a eternidade. Por esse motivo, o Mashiach frequentemente dizia: quem tem ouvidos, ouça. E é o que digo a mim mesmo nesse momento e a vocês que me ouvem. Se temos ouvidos, ouçamos. Ao concluir esse estudo sobre o Sermão do Monte, voltamos nosso olhar
para o momento em que o rei dá início à sua nova ordem. Não um conjunto abstrato de regras, mas um convite real para adentrarmos no reino e sermos moldados à sua imagem e testemunharmos sua presença no mundo. O Sermão do Monte não se limita a ser uma coleção de princípios morais. Ele é a revelação de como a vida humana é restaurada quando o Mashiach governa o coração. Em termos gerais, bem-aventurados, contrastes, orientações sobre oração, jejum, confiança, julgamento, nosso Senhor Yeshua define o perfil da pessoa cidadã do reino. Uma pessoa simultaneamente humilde e corajosa, íntegra por dentro e por fora, misericordiosa e ousada. Alguém cuja justiça surge de uma transformação interna e se concretiza em ações. Teologicamente, como se usa dizer, na falta de uma palavra melhor, 3 verdades fundamentam o Sermão do Monte e guiam-nos em sua compreensão prática. Primeiramente, ele representa a ética do reino de Deus, não apenas um ideal ético, mas uma manifestação de uma realidade inaugurada no Mashiach, demonstrada e praticada por ele. As bem-aventuranças descrevem as pessoas que já vivem sob a presença de Deus. Suas promessas revelam que as aparentes contradições deste mundo fazem parte da lógica do reino. Em segundo lugar, nosso Senhor Yeshua reinterpreta e cumpre a Torá, tornando-a completa. Ele não veio para abolir, mas para radicalizar a intenção moral da Torá, mostrando que seu verdadeiro cumprimento requer uma mudança de coração. E isso só se consegue pela graça que capacita e pelo Espírito que renova. Por último, a obediência e a dependência andam lado a lado. O Sermão do Monte demanda uma santidade ativa e, simultaneamente, oferece caminhos de graça pela oração, pela entrega ao Pai, pela confiança, pelo amor aos inimigos, que tornam viável viver essa ética na rotina diária. No contexto comunitário, o Sermão do Monte aponta para a congregação como um símbolo e instrumento do reino. A comunidade crente é chamada a ser um lugar onde as beatitudes se tornam visíveis. Hospitalidade para os necessitados de espírito, transformação interior que gera integridade social, reconciliação que dissolve ciclos de violência, pureza de coração que produz visão e a shalom verdadeira que cura todas as feridas. Não se trata de isolamento espiritualizador, mas de presença pública que forma culturas alternativas, escolas de perdão, redes de justiça, pequenas práticas de misericórdia que evidenciam outro modo de viver. Por exemplo, a parábola dos 2 construtores conclui o bloco pedagógico com um desafio prático. O saber não salva. A obediência enraizada no Mashiach é o que sustenta a vida quando vierem as tempestades. Quanto à espiritualidade pessoal, o Sermão do Monte chama a formação holística completa. Práticas como exame de consciência, à luz das bem-aventuranças, oração contínua, que aprende a depender do Pai, tal como o Pai Nosso ensina, jejum que subverte a busca de aparência, generosidade que reduz o poder do dinheiro, tudo isso constitui caminhos concretos para que a ética de nosso Senhor Yeshua
se torne hábito. Essas disciplinas não são técnicas para ganhar a redenção, mas meios pelos quais a redenção que já está operante molda nosso caráter. E é importante lembrar que a tensão entre graça e exigência permanece. A redenção é dom. A vida ética é fruto desse dom. Portanto, a congregação deve cuidar para que a mensagem do sermão seja sempre oferecida como convite e não como carga insuportável. Do ponto de vista ético-social, o sermão questiona as estruturas que promovem luxo e opressão, cega solidariedade e violência. Amar inimigos, não reagir com ódio e fazer justiça com misericórdia não são meros ideais privatizados. São práticas que desestabilizam, por assim dizer, a lógica de poder. Inaugura políticas alternativas nas relações pessoais e públicas. Isso conclama-nos a avaliar não só as escolhas individuais, mas também nossas instituições e práticas comunitárias à luz dos valores do reino, com humildade, justiça, misericórdia e verdade. Finalmente, precisamos dizer que o Sermão do Monte tem uma dimensão escatológica. Ele pressupõe um tensionamento entre aquilo que já ocorreu e o que ainda vai ocorrer. Os frutos do reino aparecem agora: shalom, misericórdia, pureza, mas a consumação definitiva pertence ao Pai. Essa esperança molda nossa perseverança. As pessoas que são perseguidas por causa da justiça verão sua recompensa. As pessoas promotoras de shalom serão chamadas filhas de Deus. Viver esse sermão, portanto, é viver com olhos voltados para o presente transformador e para a promessa final, sendo testemunhas que preparam o caminho para a vinda plena do reino. Que não terminemos este estudo, amados irmãos e amadas irmãs, com retórica e erudição apenas, mas que as palavras de nosso Senhor Yeshua HaMashiach penetrem nos ossos, desafiem hábitos e gerem fruto. O Sermão do Monte exige conversão e promete graça para sustentá-la. Assim como o divino pregador conclui, a sabedoria verdadeira é demonstrada por obras. Que nossa comunidade não seja um monte de ouvintes só, mas uma casa construída sobre a rocha que permanece. Ao nos despedirmos desse ensinamento, lembremos-nos de que o Sermão do Monte não é apenas um conjunto de boas ideias, mas um convite, e estou repetindo essa palavra com intencionalidade, para uma transformação profunda e permanente de nossa vida. Que possamos, pela graça de Deus, caminhar com humildade. Que possamos ser uma comunidade que chora com os que choram, que trabalha pela justiça, que perdoa com leveza e que vive pela esperança do reino. Que cada dia seja uma oportunidade de demonstrarmos, com palavras cuidadosas e ações consistentes, que nosso Senhor Yeshua é quem ele diz ser. Nosso Senhor, que estabelece seu reino, não com força humana, mas com poder de amor, verdade e compaixão. Que nossa prática diária una fé e vida, ensinamento e testemunho, culto e serviço, para que possamos, em comunhão, refletir a beleza do reino de Deus, até que ele venha e se estabeleça em plenitude. Neste momento, amados irmãos e amadas irmãs, convido vocês a orarem comigo ao Pai Celestial.
Uma oração curta, porém, vinda do mais profundo de nosso ser. Querido Pai, no nome santo de nosso Senhor Yeshua HaMashiach, mestre das bem-aventuranças, transforma nosso olhar, dá-nos um coração que chora com os que choram, mãos que trabalham pela justiça, línguas que abençoam e nunca amaldiçoam. Ensina-nos a viver a radicalidade do teu reino na rotina de cada dia que nos permitires viver nesta terra. Envia teu Santo Espírito para modelar-nos e capacita o mundo para a plena manifestação do reinado que preparaste para teu Filho unigênito. Amém. Amém.